Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Um beijo bem grande no coração de vocês e que a paz do nosso Deus esteja sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês. A tia está com muita saudade, eu espero que vocês também estejam. E hoje nós vamos para a nossa terceira historinha, tá bom? Mas antes disso, vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Então vamos lá, feche os seus olhos onde quer que você esteja, para a gente orar e falar com o nosso Deus e que Ele fale conosco através da nossa historinha. Querido Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pelo seu cuidado com o papai, com a mamãe, com a gente, pelo seu cuidado com a nossa família, com a nossa casa, com tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Então vamos para a nossa terceira historinha? Hoje nós vamos falar sobre dois irmãos. Adão e Eva tiveram dois filhos. Estão lembrados lá de Adão e Eva? Pois é. Caiu aqui. Adão e Eva tiveram dois filhos. O primeiro filho foi Caim. O segundo filho foi Abel. E eles cresceram, né? Abel e Caim cresceram. E Adão e Eva, eles educaram os dois filhos, falando do grande Deus, falando dos feitos do nosso Deus, de como era no Jardim do Éden, né? Explicando tudo direitinho, com muito amor e muito carinho para os dois. Então, os dois cresceram sabendo quem era Deus e o que precisavam fazer para adorar o nosso Deus. Abel cresceu e foi lavrador. Ele cuidava da terra, ele plantava comida, né? Ele plantava hortaliças, ele plantava frutas, ele plantava muitas coisas. Já Abel, ele trabalhava como pastor de ovelhas. Então Caim lavrava a terra, ele cuidava de toda a plantação. E Abel cuidava das ovelhas, ele gostava de cuidar de ovelhas, ele era pastor de ovelhas. E Abel era mais novo, e Abel era muito sensível à voz do nosso Deus. E aí, certo dia, Abel e Caim foram oferecer ofertas de sacrifício ao nosso Deus. Foram dar as suas ofertas em agradecimento. Caim, por sua vez, foi lá e pegou uma oferta. Foi oferecer ao Senhor. Mas Abel pegou as suas primícias. O que é isso, tia? As primeiras. Ele separou o que foi primeiro, que era de melhor para o nosso Deus. E pegou a ovelhinha novinha, bonitinha, sem nenhum ferimento, sem nenhuma doença. Foi lá, matou aquela ovelha e consagrou o nosso Deus. Consagrou também as gorduras daquela ovelha. E a sua oferta foi aceita pelo nosso Deus. Porque a oferta de Abel, além de ter sido a primeira, ou seja, ele pegou do melhor, ele também ofertou o seu coração. Nós também temos que ser assim, ofertar o nosso coração, ofertar com amor, com carinho para o nosso Deus. Porque Deus não olha apenas o físico, Deus não olha o que os homens olham, Deus olha o coração, o interior. Foi isso que Abel fez. Ele consagrou a sua oferta com amor também. E isso não agradou o coração do seu irmão. O seu irmão encheu de raiva, encheu de inveja. Que coisa feia a inveja, né? Que coisa triste. E a Bíblia diz que o coração de Caim se endureceu, que o semblante dele se recaiu. Olha que coisa feia, ele ficou com muita inveja do irmão. Então toda vez ele olhava para o irmão com raiva, com inveja. Ele não gostava de Abel mais. Que triste, né?
pois Caim deixou que o pecado entrasse no seu coração e que falasse mais alto do que as palavras que a sua mãe e o seu pai ensinaram sobre o nosso Deus. Ensinaram para ele que ele tinha que ter um coração limpo, um coração puro. Mas Caim deixou que o pecado entrasse e que o pecado fizesse morada no seu coração. Por isso que nós não devemos deixar que o pecado more no nosso coração, que o pecado fale mais alto. Porque quando a gente deixa o pecado entrar, um pecado gera outro pecado. Olha que triste. Então, Caim começou a ficar com muita raiva de Abel. Abel nem fazia nada, mas Caim ficava com muita raiva dele. E aí, certo dia, Caim convidou a Abel para poder ir ao campo. Vem, Caim, vamos ali. E vem Abel, né? Desculpa, vamos ali. E Abel foi com Caim. Mas o que foi, Caim? Onde você quer me levar? Ele não sabia para onde que o irmão dele queria levar ele, mas ele foi, porque ele confiava no irmão dele. Mas Caim estava com muita raiva, estava com o coração todo sujo. Quando nós deixamos o pecado entrar na nossa vida, quando nós deixamos o pecado entrar no nosso coração, o nosso coração fica assim sujo, amargurado, cheio de coisas ruins, cheio de sujeira, né? Nós não gostamos da nossa casa suja, gostamos? Quem é que gosta de uma casa suja? Ninguém. Pois é, o nosso coração também, ele não pode ficar sujo. O nosso coração tem que estar limpo para que o nosso Deus possa habitar no nosso coração. Mas Caim deixou que o pecado falasse mais alto, que o pecado continuasse batendo a porta. E aí, gente, olha o que Caim fez. O que o Caim fez? Ele, com muita raiva, com muita inveja, matou o seu irmão. Que triste, olha o que Caim fez. Foi lá e pá, matou o seu irmão. Porque o coração dele estava muito, mas muito invejoso, cheio da inveja, cheio de pecado. E olha, a inveja é um pecado, tá vendo? É um pecado que leva a outro pecado. Caim, com inveja do seu irmão Abel, o matou. E aí mais tarde, quando Deus foi procurá-lo, o que ele fez? Deus falou: Caim, onde está o seu irmão Abel? E Caim falou assim: eu não sei, por acaso eu sou o tutor dele? O que é isso, tia? Por acaso eu que sou responsável por ele? Mas Deus sabia o que tinha acontecido. E Deus ficou muito triste, ficou muito decepcionado com Caim. E falou com ele: Caim, olha, o sangue do seu irmão, o sangue inocente do seu irmão, clama por mim. Olha que triste, nossa. E Deus começou a chamar Caim. E Caim: não, e agora? Não, eu não fiz nada. Mas ele tinha feito, ele tinha pecado. O primeiro pecado foi a inveja e o segundo pecado foi matar o seu irmão. Foi o primeiro homem que matou outro homem, segundo a Bíblia, né? Foi um homicídio que Caim cometeu com o seu próprio irmão, que não havia feito nada com ele. Porque a culpa foi de quem? Foi de Abel? Não. Abel simplesmente deu o que era melhor para o nosso Deus. E Deus se agradou da oferta dele. Caim deveria ter olhado e falado: então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar o que é de melhor para o nosso Deus. Porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Mas ao invés disso, Caim deixou que o pecado entrasse no seu coração, que o pecado reinasse na sua vida. E por causa desse pecado, gerou outro pecado que foi a morte do seu irmão. E por isso, Deus o expulsou e disse que a partir daquele dia ele seria um fugitivo, ele seria um errante. O que é isso? Ele estava sempre fugindo da presença de Deus, sempre fugindo com medo, porque o que ele fez era um pecado. O que ele fez, a consequência que ele fez foi essa, de estar sempre sendo errante, de nunca ter um lugar para ele ficar, de nunca ter paz, de nunca mais poder ficar sempre no mesmo lugar. Ele estava sempre fugindo, sempre com medo, sempre sem paz, na agonia. Esse
Essa foi a consequência do pecado de Caim. Mas olha, ele ficou com medo de outras pessoas matarem ele. Mas Deus falou assim, não, eu não vou deixar que isso aconteça. Eu vou pôr um sinal em você. E ninguém vai poder te matar. Ninguém vai poder vingar a morte do seu irmão. A sua consequência será viver dessa forma, errante, sem rumo, sem lugar certo para poder ficar, sempre com medo. Essa foi a consequência. E hoje, nós não podemos ser como Caim. Nós temos que ser diferentes de Caim. Porque Caim deixou o quê? Deixou o pecado falar mais alto na sua vida. Nós não podemos fazer isso. A Bíblia nos alerta que nosso coração tem que estar limpo. O nosso coração tem que estar livre de todo pecado, tem que estar limpo como a neve, tem que estar alvo. O que é alvo? É branquinho, limpinho, todo limpinho, para que o nosso Deus possa habitar no nosso coração. Tia, mas se eu pecar sem querer? É só você orar e pedir perdão. Se Caim tivesse pedido perdão lá pela inveja, Deus teria perdoado Caim. Mas Caim não pediu. Ele deixou com que o pecado crescesse no seu coração. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que pedir perdão por todos os pecados e sempre querermos nos livrar do pecado. Então vamos lá para o versículo de hoje, o nosso versículo de hoje. Olha, não tenha no teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, preservarás todo dia. Está lá em Provérbios 23:17. Então, que você aprenda esse versículo e que você cresça lembrando que a inveja, ela é um pecado. Ah, tia, mas todo mundo fala que eu posso ter invejinha branca. Existe isso? A Bíblia nos alerta, não existe invejinha, existe inveja. Inveja é pecado e Deus não se agrada do pecado. Então vamos orar ao nosso Deus e pedir perdão? Então vamos lá. Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença e queremos Te pedir perdão por todos os pecados que cometemos, principalmente se tivermos inveja do nosso coleguinha, do nosso irmão, de qualquer outra pessoa. Nos livra do pecado e nos perdoa. Em nome de Jesus, amém.